Começamos a gravar. Ó, João Vitor, Raíssa esqueceram da lista. Mas hoje a gente faz alguns aqui e aí depois vocês façam a lista, porque certeza que aqui vocês vão captar bem o trem e depois vocês mandam a bala na lista. E aí depois a gente vai para assunto novo de genética. Então vamos começar. Eu botei aqui o que mais cai, alguns que a gente já viu, mas vamos lá. Vou botar para apresentar. Então, vamos começar a ler. Deixa eu abrir aqui o trem. Vamos começar com esse exercício aqui. O heredograma a seguir representa uma família. Gente, cai muita coisa assim, viu? Por isso que eu vou dar bastante probabilidade aqui. Representa uma família na qual há casos de fibrose cística, uma anomalia genética autossômica recessiva. Grego isso aqui, né? Não, vamos lá. Anomalia genética, né? É uma doença, né, de base genética autossômica. É aquela genética básica que a gente estudou, sabe? Que faz o quadrinho de Punney e tudo mais. E recessiva, por quê? Porque ela é recessiva. Então, ela tem que aparecer em duplo, né? Para se manifestar. Ela tem que aparecer em homozigose, né? Ele fala que a mulher 3-4, então a mulher 3-4 está esperando uma criança. Geralmente, quando eu lia assim no vestibular, eu já riscava a mulher 3, os heretogramas têm a referência, ó, 3-4. Então, essa mulher aqui, ela tá grávida, ó, até mostra aqui que ela tá grávida de um baby. O ultrassom revelou ser uma menina. Olha a sutileza, porque aqui ele falou, ó, ela tá grávida de uma menina. Ela não falou assim, qual a probabilidade dela ter uma menina? Não, ela já tá grávida de uma menina. Então, qual a probabilidade dessa menina ter fibrose cística? Então, como ele falou para a gente, fibrose cística é recessiva. Eu poderia usar fibrose cística, aquele nosso clássico azinho, azinho. Uma questão fechada, isso daqui vai bem. Uma questão aberta, seria bom a gente usar F, sabe? F minúsculo, para representar. Mais uma questão fechada, usar o azinho, azinho para tudo, tá, dá bom, né? Eu usaria o F porque é de fibrose cística. Lembra aquela regrinha que a gente aprendeu, né? Caráter recessivo vai ser o que manda, né? No caso do olho azul, por exemplo, a gente usa o A porque o azinho, porque o azul é recessivo. Mas isso, você só se preocupa numa questão aberta. Então, se vocês não forem fazer questão aberta, questão fechada, o azinho, resolve. É a mesma coisa. Só muda as letras. Então, em heredograma, o que acontece? Todas as pessoas pintadinhas, elas possuem a doença. Então, se a doença é recessiva, todas as pessoas aqui, ó, que estão pintadinhas são recessivas, são azinho. Aí, ele perguntou a probabilidade, né, desse casal aqui, dessa menina nascer com fibrose cística. Tá, mas qual que é o gene dela? Aqui, ó, a gente puxa para o pai e para a mãe dela, ó. Para a gente saber qual o genótipo dela, para o pai e para a mãe, que são esses dois aqui. A mãe tem fibrose cística, então a gente sabe que ela tem um azinho. O pai é normal, então o pai com certeza tem um azão. A gente coloca azão traz que a gente não sabe. Mas para ela ser normal, ela teve que mandar tem que ter um azão aqui. Então, a gente faz o quadrinho de Punney, né? Deixa eu ver o que tem no chat aqui. Aí, o que acontece? Azão, azinho e azinho. Agora eu entendi o que a Fernanda quis dizer. Eu tava aqui, meu Deus, qualquer hora eles vão voar. Eu acho que é por causa do azão, né? Eu acabei, eu tô aqui, eu fiquei um tempo. Aí eu fiquei, tá, eu entendi. Ai, gente, eu não tinha entendido nada. Eu tava assim, ó, o que a Fernanda tá falando?
Ai, agora que eu entendi, gente. Achei. Demorou. Foi complexo. Eu tô aqui de boa. Aí tá, então, o pai é azinho, a mãe é azinho. Então, qual a probabilidade da filha ter fibrose cística? Aqui a gente vai distribuir, né? Então, tem 4 probabilidades dessa filha nascer. Esses dois, ela nasce normal, e esses dois com fibrose cística. Então, 2/4, que simplificando dá 1/2, né? Dividindo aqui por 2, que dá... 50% então, né? Hã? 50% então, não é? Isso, 50%. Certíssimo. Agora vamos para a próxima questão. Agora essa é teórica. Essa foi fácil. Essa estava mais de boinha mesmo. Tô começando assim, tipo, tá, vamos lá. Os diferentes órgãos executam funções específicas no organismo, né? Os diferentes órgãos, ele tá falando, tipo, estômago, intestino, enfim, pâncreas. Essas funções são controladas pelos genes, né? Pelo material genético que está na nossa célula. Podemos afirmar que... Por que eu botei essa questão? Para lembrar vocês que todas as células do nosso corpo, de qualquer lugar, têm a mesma genética. E o que vai fazer? Tipo assim, ó, se as células são todas iguais, por que o estômago é estômago? Por que o intestino é intestino? Por que tipo, nossa pele é de um jeito e outra é do outro? E o intestino é diferente, entendeu? Por quê? Apesar delas terem o mesmo gene, vai ter uma expressão gênica diferente. Então, cada órgão nosso vai expressar diferentes partes desse gene. Então, por isso que eu botei essa questão aqui para vocês. Então, o que ele fala? As células dos diferentes órgãos apresentam coleções gênicas diversas? Gente, não, né? Acabei de falar aqui que era o que eu queria lembrar com vocês. Não tem coleção gênica diversa. É tudo igual, que muda a expressão. As diferentes localizações dos órgãos é que determinam o respectivo genótipo. Claro que ó, o intestino está para baixo, então ele determina tal genótipo. É isso aí? Não, né, gente? A manifestação gênica diferente é resultado de quantidades diferentes de genoma. Ele está falando assim, ó, que manifestar diferente é porque cada célula tem uma quantidade diferente de genes ali. Não também, né, gente? Tudo igual. Ninguém tem mais, ninguém tem menos. A expressão gênica nas células dos diversos órgãos é diferenciada? Sim, como eu falei, o que muda é a expressão gênica é diferenciada. Aí aqui falando funcionamento dos órgãos vai induzir? Não. A manifestação do genótipo? Não. É o genótipo que manifesta, né, a expressão gênica, que vai dar o funcionamento do órgão. Então, aqui é a nossa letrinha D. Vamos para a próxima. Essa vocês também acharam fácil? Então, deu. João Vitor já estava ligado já. Arrasou. Vamos para a próxima aqui. Cadê o trem? Tá. Gente, essa daqui é muito pegadinha, tá? Vocês vão entender o porquê. Em uma população de mariposas lindas e belas e voadoras, 96% dos indivíduos têm cor clara e 4% cor escura. Gente, ele falou, ó, a maioria tem cor clara, 4% tem cor escura, né? Aí, se eu fosse ver lá o povo popular, vamos supor. Então qual que é o dominante? O pessoal ia falar, o povo da cor clara, né? Tem muita mariposa aí da cor clara, tem muito mais, eles são dominantes, né? Questão do gene, com certeza, para ter mais. Só que aí a gente continua a ler a questão. Ó, que questão mais pegadinha, né? Indivíduos escuros cruzados entre si possuem, na maioria das vezes, descendentes claros e escuros. Então, as mariposas de cor escura, quando cruzados, produzem claros e escuros. Isso significa que ele tem que ter um gene dominante, um recessivo. Para quê? Para quando cruzar, dar a cor escura e a cor clara.
Se ele fosse recessivo, só tivesse tipo azinho e cruzasse cor escura com cor escura, só ia nascer cor escura. Então, ele não é o nosso recessivo. E aqui o que confirma pra gente que já os cruzamentos entre os indivíduos claros produzem sempre apenas descendentes de cor clara. Então, claro sempre produz claro. Por quê? Azinho com azinho é sempre claro. Então, aqui o nosso recessivo é a cor clara, apesar de ser o que tem mais. Então, nunca esqueçam disso. Ter mais ou ter menos não influencia nada. Aqui uma pessoa poderia ler e já ir para a alternativa e ia errar, né? Então, esses resultados sugerem que a cor dessas mariposas é condicionada por um par de alelos, né? 2 genes, né? Sendo o alelo para a cor clara dominante, ou que a pessoa que ia ler só isso ia botar essa alternativa. Cor clara dominante, mas não, a gente viu que a cor escura é dominante. Um par de alelos, sendo o alelo para a cor escura dominante, sobre o que condiciona a cor clara. Nossa letra B. Aqui ele fala que não apresenta dominância um sobre o outro, errado, né? Porque se não apresentasse dominância, lembra, é igual o gene do sangue. Era para ter, igual, tem o A, tem o B e tem o AB, que é uma mistura dos 3, né? São 3 fenótipos, então aqui era para ter uma cor clara, uma cor escura, uma cor média, entendeu? Se não apresentasse dominância. 2 genes ligados com alta taxa de recombinação? Não também. Fator ambiental. Ele fica com a cor do tronco que ele pousa. Não, né, gente? Nada a ver. Deixa eu apagar aqui. A letra E é bem distante, sim. Essa vocês acharam fácil falando da cor do tronco. Virou um camaleão aqui, né? E, enfim, essa vocês entenderam bem. Foi fácil até. Tá. Outra, vamos lá. Em uma clínica de aconselhamento genético, nossa, trem, coisa aqui. Recebeu a notícia, tá, a barra tá assim na minha frente, que teria 1/4 de probabilidade de gerar um descendente portador de uma grave anomalia. Qual a probabilidade que tem esse casal de gerar? Gente, esse é muito fácil, tá? Deixa eu ver o que tem no chat aqui. Esse foi pegadinha, mas deu para entender bem. Esse aqui é uma pegadinha muito... Esse aqui é bem facinho, ó. Eles foram informados que eles... Aqui, um casal recebeu notícia que teria 1/4 de probabilidade de ter... Opa! 1/4 de probabilidade de ter um filho, né, com uma grave anomalia. Então, qual a probabilidade desse casal gerar um filho do sexo feminino portador dessa anomalia? Bom, se ele tem 1/4 de probabilidade de ter essa anomalia e ele quer um filho do sexo feminino, 1/2, então nós temos, né, 1/8. Essa aqui foi de boinha também, né, eu acho. Próxima. Vamos ver o pessoal falando que é João Vitor falando. Raíssa, tranquilo. Beleza, todo mundo entendeu. Esse daqui também foi para a gente relembrar. Gente, estou batendo muito na tecla. Eu falando tecla. Na tecla de fenótipo e genótipo, para vocês não esquecerem a diferença entre eles, né? Então, essa questão eu botei para isso, para a gente revisar essa parte. A cor dos pelos em coelhos é definida geneticamente. No entanto, coelhos da variedade Himalaia podem ter a cor de seus pelos alterada em função da temperatura. Isto indica que o ambiente, ó, os pelos dele, isso aqui é camaleão mesmo, muda em função da temperatura, não do ambiente, né? O ambiente influencia. Então, o que o ambiente faz? O fenótipo, o ambiente influencia. O fenótipo, sim, né, gente? Por quê? O fenótipo é a aparência, é o resultado final. Ele não está mudando o gene do coelho, ele está mudando o que a gente vê, como se pintasse cabelo, né? O genótipo é o gene,
E isso não vai alterar o gene. O que vai alterar o gene, tipo, raio ultravioleta, por exemplo, altera gene, né? Porque é cancerígeno. Mas são fatores assim, não temperatura, né, gente? Isso daqui não está influenciando, está influenciando no fenótipo. Então, o genótipo? Não, não é o genótipo. Ele não vai mudar o genótipo. O genótipo também não. E aqui nós temos outro fenótipo. O que vai mudar da alternativa A para a alternativa E? Que ele fala que altera o fenótipo apenas na idade adulta. E aqui o fenótipo dos indivíduos. Gente, ele falou que só muda na idade adulta? Não, muito específico isso daqui, né? Tipo, ó, apenas na idade adulta. Lembra que eu falei? Que biologia não é assim, ó, é só isso, é certeza. Não, é a E, fenótipo dos indivíduos. Apenas. Ele nem falou nada disso, né? Eu vou adivinhar aqui, ó, apenas na idade adulta. Não, então é a nossa alternativa E. Essa foi de boinha também? Agora essa daqui vai ser um pouquinho mais complexa. Aí o João Vitor falou, e acertei. Ó, o João Vitor tá bem, gente. Não fez a lista de exercício aí, mas vocês estão bem. É mais ou menos isso, gente, que vai cair assim. Faça a lista que eu mandei, que aí se tiver alguma mais difícil, a gente faz a aula que vem e já vai para conteúdo novo. Aí vocês mandam lá no grupo, faz essa na aula. Ou até no particular também, se vocês quiserem que faz, eu mando um vídeo explicando, enfim. E é isso. A doença de Huntington, nem eu sei falar isso, é uma doença hereditária autossômica, igual eu falei, autossômica é aquela genéticazinha básica que a gente está acostumado, neurodegenerativa, que se caracteriza por uma demência e descoordenação motora progressivas devido à perda prematura de neurônios específicos do sistema nervoso central. Aquele tipo de questão que traz um monte de coisa que você não vai usar. Ela normalmente se manifesta em indivíduos após a idade reprodutiva, e mesmo que apenas um dos progenitores seja afetado por essa doença, a chance de os filhos também serem afetados é de 50%. A genealogia abaixo foi montada para acompanhamento dessa doença, né, em uma família. Analisando-se a genealogia e as informações acima, é correto afirmar, exceto... Nossa, gente, eu tô suando aqui hoje. Que calor. Então, analisando essa genealogia, o que a gente pode informar? É correto, exceto, gente. Então, a gente tem que marcar a alternativa falsa. Bom, quando a gente vai analisar isso, né? Ele falou que já é uma herança autossômica, aquela herança básica que a gente está acostumado. Como eu vou descobrir aqui qual é o dominante, qual é o recessivo? Lembra daquilo que eu ensinei para vocês, que é o que mata a questão na genética. Pais iguais com filhos diferentes. Então, a gente tem que achar aqui nessa árvore pais iguais que têm um filho diferente. Então, onde a gente vê isso aqui, ó, esses dois pais com filho diferente aqui. Então, é ele que vai ser nossa chave. Lembra o que eu falei? Pais iguais com filho diferente. O diferente vai ser recessivo. Por quê? Porque para ele ser recessivo, ó, os pais vão ser dominantes e vão ter um fatorzinho recessivo escondido, porque se os pais são iguais, tem a doença, os dois aqui no caso, a doença tem que ser dominante, né? Para os pais terem e para o filho não ter, porque tinha um fatorzinho escondido. Então, pais iguais com filhos diferentes, o diferente é recessivo. Então, nossa doença aqui é uma doença dominante, né? Aí, o que ele fala aqui na A? Indivíduos heterozigotos, né, que possuem um dominante e um recessivo, são sempre afetados, né, por essa doença, por esse caráter? Sim, porque a doença é dominante. Então, essa tá certa. O gene que determina esse caráter não está presente no cromossomo X? Bom, por que a gente não sabe? Eu ainda vou falar sobre genética assim, né? Cromossomo XY, mas a mulher, né, ela é XX e o homem tem XY.
Quando tem gene associado a esses dois cromossomos, um pai, por exemplo, ele tem X e carrega aqui o gene da doença. Se o pai tem o gene da doença e o pai é dominante, obrigatoriamente as filhas dele vão ter a doença. E aqui não tem. Então, é por isso que a gente sabe que não é relacionado ao X. E também por quê? Porque a gente já descobriu aqui, ó, pais iguais com filho diferente. Então, já é autossômico, né? Não tem no X. Então, essa tá certa. A chance do casal 11 e 12 ter uma filha normal, uma filha, ó, gente, que aqui a gente fala, o casal 11 e 12 é heterozigoto. E aí, como a gente sabe, né, que eu acho que isso a gente já fez várias vezes, né, a gente sabe que para ele ter uma filha normal, né, que é azinho, é 1/4, né, porque a gente faz aqui os cruzamentos, e a gente sabe que para nascer normal é 1/4. Então, seria 1/4. E qual é a pegadinha dessa questão? Quem não vê o filho aqui, só ia marcar essa como errada e ia tacar para a próxima questão. Mas é uma menina. Então, 1/4 vezes 1/2, que vai dar 1/8. Então, essa tá certa também. Aí, essa daqui só pode ser errada, né? Então, só pode ser a D, nossa alternativa errada. O cruzamento dos indivíduos, 13. Cadê o indivíduo 13 aqui? Essa pessoinha aqui. Vai casar com essa pessoinha 9 aqui, ó, que também não tem a doença. É azinho. Pode produzir 1/4 de descendentes, não estou conseguindo ler ali no final. Deixa eu ver se eu passar vai melhorar. 1/4 de descendentes afetados? Não, né, gente? Ó, ele só tem a doença para não ter o gene, para não ter a doença. Ele é recessivo, a doença é dominante. Então, não tem como ele ter filho afetado se esse 9 casar com esse 13 aqui. Então, realmente, aquela é errada. Então, nossa alternativa aqui é a D. A próxima agora. Esse foi de boa, gente? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Tá. Agora vamos para essa. Tranquilo, beleza. Um homem apresenta o genótipo azão, nananana, e a sua esposa o genótipo chururu. Qual a probabilidade desse casal ter um filho do sexo masculino e portador do genes Bzinho? Bom, ele só tá falando do Bzinho, né? Ele e a esposa, né? Então, tudo isso aqui que ele falou, não serve pra nada. O que importa é o Bzinho nele e na esposa ali em cima, que eu não consigo riscar, mas eu sei que tá ali, que é Bzinho. Ele quer saber, né? Um filho do sexo masculino e Bzinho. Então, qual a probabilidade dele nascer Bzinho? Isso daqui também bem no padrãozinho, né, gente? Cai bastante assim, ó, nesse mesmo padrãozinho. Bzinho, eu tô fazendo todos, né, apesar da gente já saber a resposta, mas a gente sabe que é 1/4 vezes, né, e ele ter Bzinho e ser masculino, que é 1/2, que vai dar 1/8. Letra B. Vamos acabar aqui a questão, né? 1/8. E é isso, gente. Esse também, bem de boinha. Cai bastante isso, né? Vocês já repararam. Agora, a gente vai mudar um pouco da genética. Ó, o João Vitor acertou de novo. O João Vitor tá bom. Podia ter 500 dessa no Enem, com certeza. A lista que eu passei para vocês, inclusive, eu passei a maioria de questão do Enem, para vocês verem como é, assim, como cai genética no Enem. Acho que todas as primeiras questões, assim, ó, tudo Enem. Agora vamos mudar de genética, não vai ser mais aquela genética nossa simplesinha, né? Agora vai ser outra.
A planta Mirabilis jalapa, lembra, jalapa, a gente já lembra daquela genética, que é a dominância incompleta, né, conhecida como maravilha, produzem flores de cores diferentes. Foram cruzadas entre si. Os descendentes filhos 1 produzem flores diferentes das plantas da geração parental. E aí veio essa imagem aqui para a gente, né? Como a gente sabe que não é aquela genética clássica lá, né, da tabelinha, mas a tabelinha também funciona, né? O azão azinho, que não é isso, que é outra, que é a dominância incompleta. Por quê? O pai vai ter vermelho, o outro branco, e não nasce nem vermelho nem branco. Um não domina sobre o outro. Vai nascer a mistura dos dois, que é rosa. Já na codominância, que é a do sangue, vai manifestar junto, né? Tipo assim, ó, era branca, vocês vão ver na próxima questão essa diferença entre a dominância incompleta e a codominância. Nessa aqui, vai nascer uma mistura dos dois. Na outra, vai manifestar um e outro, né? Tipo sangue AB. AB, e no sangue AB manifesta A e B, né? E aí tá. E aí, como a gente vai representar os genes desse tipo de genética? Vão ser letras maiúsculas, ó. Vermelha vai ser vermelha, vermelha, VV. A branca vai ser Bzão, Bzão. E essa daqui é a mistura dos dois, né? Que vai ser VB. Então, caso uma planta que produza flor rósea, então uma VB. Nossa, acho que eu botei muito pro lado. Mas, ó, a tabelinha, o quadrinho de Punnett dá para usar normalmente. Vou até fazer ele aqui. Então, caso uma planta rósea, VB, né? Porque ela é a mistura, essa é a rósea. Fosse cruzada com outra planta que produza flor branca, então uma Bzão, Bzão, o número de genótipos, né, de genes diferentes, e de fenótipos, né, cores diferentes, qual seria, né? Qual seria esses trens aqui? Então, fazendo aqui o cruzamento, né? VB, Bzão, Bzão, Vzão, Bzão e Bzão, Bzão. Que a gente repara de genótipo. A gente tem Bzão, Bzão e VB. A gente não tem outro. Então, de genótipo, nós vamos ter 2. Exclui aqui as duas alternativas. E fenótipo, meu Deus, o trem riscou tudo aqui. E continua riscando. De fenótipo, VB, rósea, rósea, branca. Então, a gente só tem 2 também. Letra D. O que vocês acharam dessa, gente? Vamos para a próxima. Agora, essa daqui, né? O padrão genético, tranquilo também. Bom que vocês entenderam aí. O diferente genético. Confundiu levemente, por isso que eu fiz assim, para a gente aplicar essas diferenças, né? Agora, ó, a gente vai ver um exemplo de codominância, né? Aqui ele fala que o padrão para pelagem dos trenzinhos aqui é um exemplo de codominância. O que é a codominância? Lembra do nosso sangue, né? Os dois estão dominando junto lá. Cujos 2 alelos autossômicos envolvidos na pigmentação do pelo se manifestam no heterozigoto. Então, os 2 alelos, ó, o que diferencia a codominância da dominância incompleta. Os 2 envolvidos vão se manifestar. Então, aqui ele está manifestando branco e vermelho. Os 2 juntos. Né, ó, a barriguinha dele branca e o resto vermelho. E ele é denominado ruão. É como se aqui, ó, esse fosse A, esse fosse B do sangue e esse AB, entendeu? Essa é a codominância. E essa é a diferença para a nossa flor, que a nossa flor é dominância incompleta. E vai ser uma mistura, né? Não vai ser assim, ó, um e outro, né? Essa é a diferencinha básica. Um criador dessa raça, ao criar um casal, né? Aqui ele vai perguntar a probabilidade.
Ai, gente, tô tossindo hoje por conta da seca, mas não é Covid, eu juro. A garganta até coça, gente, tá bem seco aqui, bem quente. Bom, a vermelha, como a gente vai representar a genética, né? Tipo, o sangue a gente representa isão A e isão B. A gente poderia representar isso aqui com isão V? Poderia. Mas, né, como a gente está falando de pelagem, né, vamos usar, tipo, um pesão com um pesão V, pesão V, e um P, só para você entender a diferença. Mas a gente poderia usar I, igual a gente usa no sangue, entendeu? E PB, nem sei se isso é certo, mas assim, daria para fazer com I, A, e B. Aí no caso aqui a gente fazia IV, né, para determinar o vermelho, e o IB. Aqui não mudaria nada. Mas para vocês verem que dá para fazer de qualquer jeito, como se fosse a do sangue aqui. Acho que até eu vou fazer como se fosse de sangue para vocês não confundirem, assim, ó. A gente poderia usar como se fosse sangue mesmo, I, só que botar o V para representar que é vermelho, né? E o Bzinho em cima, tipo, isão B, para representar que é branco. E esse é a nossa mistura, isão V com isão B. Tá. Aí o que ele fala? Um criador dessa raça, ao cruzar um casal de animais cuja pelagem é tipo ruão, é esse aqui, ele vai cruzar animais desse tipo, em 3 gestações subsequentes, então vão ser três gestações, em cada gestação, uma fêmea com pelagem vermelha. Então ele quer 3 gestações fêmeas com pelagem dessa daqui, vermelha. A probabilidade da repetição idêntica desse resultado nas próximas 3 gerações seguidas vai ser qual? Bom, então a gente tem que cruzar primeiro. Ele falou que cruzou 2 ruãos, né? Que é isão V, isão B. Isão V, repara que são 3 coisas para a gente pensar. Primeiro, vamos pensar primeiro no cruzamento e pegar pelagens vermelhas. Isão B. Então, cruzou ruão com ruão, esse aqui, e eu quero obter vermelho. Então, vai ser isão V com isão V, isão V com... Tô fazendo bem assim, porque o nosso tempo tá acabando. Com isão B, isão V. Acho que eu já vou até escrever só o V e o B aqui, gente, ó, vocês entendem. VB e aqui BB. Então, o isão V é 1 só sobre 4. Então, a probabilidade de nascer vermelho, 1 sobre 4. Só que são 3 gestações. Então, são 3 vezes. Só que ele não quer só 3 gestações de pelagem vermelha. Ele quer 3 fêmeas. Então, eu ainda vou multiplicar por 3 fêmeas. 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Ficou bem feio aqui. Aí, multiplicando 4 vezes 4 vezes 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 1 sobre 512. Tá, gente? Esse é bem mais confusinho, né? Eu acho que, assim, Enem não vai ser tão confusinho assim, mas vestibular maior é mais confuso, sim. E a gente tem 3 minutos para a reunião acabar, e a gente tem mais 1, 2 e 3 exercícios, que a gente vai falar de tipo sanguíneo e tudo mais. Mas como o tempo vai acabar, gente, eu vou parar por aqui, na próxima aula a gente termina esses 3 exercícios e faz algum da lista que vocês quiserem. E é isso, gente. Alguma dúvida? Deixa eu ver. Desenhar no mouse é péssimo. Parece um T maiúsculo. Pode pensar que um T maiúsculo não é estranho, não. E aí a gente termina. Genética vai ser mais ou menos isso de questão.
Próxima aula a gente termina as 3 questões e é isso, gente. Boa noite para vocês.